Aí você acorda, descobre que está numa relação completamente tóxica, provavelmente com um narcisista, e entende que precisa sair. Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre plano de fuga. Romper um relacionamento com um narcisista não é simples. Qualquer que seja a relação, você vai ter muita dificuldade. Quando a gente começa a descobrir, quando a gente começa a entender, quando a gente começa a se dar conta do que a gente está vivendo, a gente precisa primeiro organizar os nossos pensamentos, porque é muito difícil, né? Começa a ficar uma luta. Será que eu tô sendo justo? Será que eu tô jogando fora uma pessoa boa? Será que não sou eu que tô fazendo alguma coisa ruim pra gente estar nesse tipo de situação? Num primeiro momento, quando você começa a se identificar com vídeos, com livros, quando começa a cair a ficha, é muito doloroso e este momento de dor faz com que a gente mude o nosso comportamento, o jeito que a gente olha, o jeito que a gente se expressa. É difícil a gente conter essa percepção. Então, o impacto do despertar faz com que a gente mude inevitavelmente o nosso comportamental. E acontece que o narcisista, ele enxerga a sua vítima como sendo sua propriedade, e sendo sua, e o tempo inteiro funcionando como um espelho regulador, essa pessoa está em constante observação. Então, quando você descobre, quando você começa a realizar tudo que você está vivendo, que você pode ter vivido, quando você começa a juntar as histórias e começa a fazer essa conexão, o narcisista começa a perceber algumas mudanças que estão acontecendo. Então, o seu risco começa a ficar muito maior. Por incrível que pareça, o risco que você corre quando você percebe, quando você descobre, ele aumenta. Enquanto você não sabe o que você está vivendo, enquanto você está meio que panguando ali, você está tendo danos psicológicos, danos físicos, danos financeiros, mas você não está correndo tanto risco. Mas a partir do momento que você começa a entender o que você está vivendo e que você começa a mudar, você começa a correr um risco. Para sair de uma relação com um narcisista, para conseguir adotar o contato zero, para conseguir adotar o pedra cinza, que seja, você precisa de um plano de fuga, e é fuga mesmo. E o plano de fuga de cada pessoa, ele vai ser particular, mas aqui a gente vai falar sobre alguns aspectos que podem ajudar na elaboração deste plano. Fuga porque o narcisista te enxerga como sendo uma propriedade, e ele não vai querer que você saia, ele não vai te liberar. Então você precisa criar uma estratégia para poder sair. E ele é particular porque cada estrutura de abuso, ela tem as suas particularidades. Claro que quando você se identifica e você percebe que você passa pelas etapas, as etapas do ciclo, elas são muito comuns, mas o que faz com que você permaneça, os gatilhos que te prendem ali, as culpas que te prendem ali, os sentimentos que te fazem ficar dentro do ciclo, são particulares. E tudo que um narcisista usa para te puxar também de volta, também é particular. A primeira coisa que você precisa ter no seu radar para o seu plano de fuga é que você precisa ter segurança. Quando a gente fala em segurança, a gente pensa em segurança física, emocional, patrimonial, de alguma forma. A segurança física é porque a gente nunca sabe quando um narcisista pode cometer alguma violência física, ficar mais agressivo quando a vítima tenta escapar, porque as coisas estão funcionando, o narcisista está conseguindo controlar essa pessoa, mas a partir do momento que ela sai do seu domínio, a coisa pode ficar muito mais complicada. Então, você se relaciona com essa pessoa, você conhece, você acha que você conhece essa pessoa, você tem uma noção de com quem você está lidando, mas um narcisista, quando ele é contrariado, quando ele não tem os seus desejos satisfeitos, ele pode ficar mais agressivo. E isso tem que ser levado em consideração quando você pensa em sair. Então, tentar ter conversas para sair, esperar para ter grandes diálogos e aí pegar a malinha e fazer isso na frente da pessoa, nunca faça isso. Quando você pensar em fazer um plano de fuga, é muito melhor que você estruture as suas coisas, que você comunique a sua decisão, mas já
tendo saído, ou seja, você sai e você comunica. Se você tentar sair, ou seja, a cena da saída, essa coisa mais teatral que acaba acontecendo, né, o término do relacionamento, você pode se colocar numa situação de vulnerabilidade muito grande, por questão de violência física e 2, por questão de chantagem emocional. Quando a gente pensa em segurança emocional, um narcisista, ele ganha muito a pessoa na conversa, na manipulação, fazendo com que ela se confunda. Então, quando você pensar em se estruturar para sair, você tem que dar menos chance que isso aconteça. Quanto menos palavras você ouvir, quanto menos espaço para, de novo, diálogos, explicações, fazendo com que você se sinta culpado, se sinta culpada, melhor. Você não fez nada de errado, então não precisaria chegar ao extremo de simplesmente você sumir com todas as suas coisas e ser considerado um fugitivo, porque isso também poderia fazer com que ele começasse a te caçar, mas encerrar a relação de uma forma onde você comunique a sua decisão, comunique, verbalize a sua decisão de não mais permanecer nesse relacionamento e feche as portas. Só que aqui, claro, eu estou falando no melhor dos mundos, e como eu disse, cada pessoa conhece ou pelo menos tem mais acesso a quem se relacionou. Então, alguns relacionamentos são possíveis você comunicar. Alguns relacionamentos, literalmente, a pessoa tem que sair fugida. Quando a gente pensa em plano de fuga, a gente tem que pensar que você conhece com quem você está lidando. Você já viu essa pessoa agindo e reagindo quando é contrariado. Você sabe como essa pessoa faz para te puxar de volta. Você sabe se essa pessoa tem tendências à agressão. Quando a gente pensa em plano de fuga, é o seu plano de fuga. Uma coisa que para você te coloque em segurança. Não negligenciando de jeito nenhum. Segurança física, emocional e, por terceiro, patrimonial. Patrimonial, quando a gente pensa, claro, num recurso financeiro para que você possa sair, você vai ter que ter um mínimo para que você não precise voltar. E essa é uma parte extremamente complicada, porque normalmente dentro de um ciclo de abuso narcisista, a vítima vai ficando isolada, ela vai ficando dependente, ela vai ficando com pouco recurso. Então, se você conseguir se estruturar num tempo curto para que você consiga sair e não tenha que recuar, porque o problema quando a pessoa pensa em sair do ciclo é se ela sai, se ela consegue sair e dar passos curtos. E aí o narcisista puxa ela de volta de um jeito muito fácil. Se você conseguir ter um mínimo possível de dinheiro para que você consiga sair sem ter que recuar, tá tudo bem. O ponto financeiro é extremamente importante e delicado porque cada realidade é única, ela precisa ser olhada com calma e muitas vezes a gente está falando de pessoas que estão em situações de vulnerabilidade extrema por conta do ciclo. Mas a gente tem que colocar uma coisa que é muito real também. Quando a pessoa está dentro do ciclo, ela praticamente não tem chances de melhorar as condições dela, porque o próprio ciclo faz com que ela não consiga se desenvolver. Muitas vezes a gente fica preso acreditando que a única salvação é essa, o único jeito de ter dinheiro é esse. Se eu sair daqui eu não vou ter como me manter, eu não vou conseguir fazer nada, mas tem muita parte disso que é o próprio abusador que coloca na tua cabeça. Quando você rompe o ciclo de abuso, junto com isso, abrem-se outras possibilidades. E é claro que a gente não vai fantasiar aqui porque não é simples, mas saindo a presença do abusador, as coisas tendem a melhorar. No seu plano de fuga, você precisa considerar ajuda. Quando a gente passa por uma situação tão limite como um ciclo de abuso desses, é bem complicado a gente expor algumas coisas e não é tudo que a gente precisa colocar e nem para todo mundo. Mas um abusador narcisista, ele se apoia no isolamento. E para conseguir sair, é importante que você tenha alguém
que você possa verbalizar sobre coisas. As pessoas falando sobre realidades saudáveis ajuda muito a trazer lucidez, e com a lucidez você fica mais forte. Mesmo que efetivamente essa pessoa com quem você converse, ela não vá ali fisicamente te tirar, mas quando você conversa com alguém e alguém te aponta sobre coisas que não fazem sentido no que você está vivendo, quando você troca experiências, isso ajuda muito. Eu ganhei esse livro, que é um livro incrível. Ele chama O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. E é um livro delicioso de se ler, porque você lê ele numa sentada só, você lê esse livro, e aí ele fala assim, por exemplo, em uma das páginas: todo mundo sente medo, observou o cavalo, mas juntos somos mais corajosos. E numa outra, na seguinte, ele fala: qual a coisa mais corajosa que você já disse? Perguntou o menino. Socorro, respondeu o cavalo. Eu recomendo de verdade esse livro aqui para vocês. Ele não tem nada a ver com o narcisismo, mas ele tem a ver com essa dose de coragem. Eu ganhei ele num momento muito especial e agora que eu tava gravando, me bateu de mostrar isso aqui pra vocês. Quando a gente vai fazer um plano de fuga, a gente precisa de recursos, a gente precisa de coisas que coloquem a gente numa posição de força. A fuga dá a sensação, né? A palavra fuga dá a sensação de fraqueza de alguma forma, né? Você tem que fugir de alguma forma, mas é o oposto. Você precisa de muita coragem para conseguir romper isso, porque você está abandonando os seus sonhos, suas idealizações, tudo aquilo que você investiu. É conflitante porque você olha para uma coisa que você nem sabe se você está fazendo um juízo correto. Então é preciso muita coragem para isso. Então a primeira coisa que você tem que pensar: você tem que ser rápido, você não vai conseguir sustentar durante muito tempo. Não jogue com o narcisista. Uma das coisas que a gente pensa, né, quando a pessoa ela começa a acordar, às vezes acontece de querer jogar, de agora eu vou fazer, agora esquece essa ideia. Quando a gente pensa em fuga, é de você considerar que vão haver perdas. Quando, sei lá, tá acontecendo um incêndio, você tem que pensar em salvar as coisas que forem possíveis, e principalmente a você mesmo. Você vai perder dinheiro, você vai perder alguns amigos, você vai perder algumas pessoas e você vai fugir muitas vezes, é isso, com a roupa do corpo, é o que dá. Então, o que você precisa de verdade para um recomeço? Você precisa ir para um lugar mais distante para você se sentir mais seguro? Só você sabe o que o abuso fez com a tua cabeça, quais são os gatilhos que colocou na tua cabeça e que fazem com que você fique em paz. Quando a gente pensa em segurança nesse tipo de abuso, a gente está falando também de uma segurança psíquica. A gente está falando da pessoa conseguir deitar e dormir em paz. Por mais que os outros olhem e falem assim: não, mas você está exagerando, isso não é nada, ele nem vai procurar, não vai te procurar. Você está em paz? Você está se sentindo bem? Você indo para o tal lugar, você ficaria confortável? O que te deixaria seguro? Pensar na sua segurança envolve fazer você ir para um lugar, estar num lugar, estar com pessoas que te devolvam essa paz, ou pelo menos te aproximem um pouco dela, porque a paz demora um pouco para chegar. E tudo bem, tá tudo bem. O plano de fuga, ele envolve a vontade de um recomeço, a vontade de uma vida nova e uma saída que ela precisa ser rápida. E é bem complexo se existem filhos envolvidos, né? Quando é uma pessoa sozinha, e você percebe que você está numa situação extrema e você está correndo risco, você pode e deve simplesmente ir embora. Mas quando existem filhos, as coisas podem também se inverter e você ser acusado porque você levou as crianças embora. Mas de qualquer forma, ainda que você peça ajuda, e isso deve ser feito, não negligencie o fator segurança. A gente fica muito tempo, né? A vítima pode correr o risco de ficar muito tempo
no medo, quando ela começa a mudar o comportamento dela, ela fica um tempo ali achando que vai conseguir contornar, que então talvez se eu esperar o momento ideal, não existe momento ideal. Você não vai conseguir ter todas as condições de temperatura e pressão para sair. O melhor momento é o momento onde você cria uma situação e sai e recomeça. É assim que é. Porque se você for esperar ter tudo absolutamente perfeito, essa pessoa mais calma, você com todo o dinheiro que você precisaria ou gostaria de ter e tentando recuperar o que você perdeu, ou uma situação que para você te pareça um cenário melhor, esse dia não chega e aí você não sai, e aí você começa a se convencer de que você consegue lidar. O plano de fuga, a palavra fuga, ela já traz isso, uma situação mais emergencial, é mais rápido, você não pode se deixar também confundir pelos seus próprios pensamentos e principalmente pelo pensamento de um narcisista que vai fazer de tudo para te convencer que você está errado. Se você chega num ponto de considerar que você precisa fugir de uma situação, isso já diz muito sobre o que você está vivendo, muito mesmo. Ter que escapar, ele não é normal, isso não é razoável. Aqui é um canal onde a gente fala sobre um tipo específico de abuso. E muitas vezes a gente fica esperando uma chancela, né? E claro que quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo, um psiquiatra que esteja acompanhando essa pessoa, então isso aqui não serve como um diagnóstico. E muitas vezes a gente fica esperando ter uma chancela como se isso também fosse necessário para poder sair, o que não é real. Se você chega a considerar que você precisa ter um plano de fuga para sair de uma situação que está te fazendo mal, é porque muita coisa também já te foi tirada e você não está encontrando uma saída aberta, uma porta aberta. As relações saudáveis deixam as portas abertas, você entra e você sai porque e quando você quer. É claro que quando você estabelece um compromisso com alguém, você não simplesmente levanta e vai embora, mas você permanece inclusive porque a porta está aberta. Você permanece porque te faz bem, porque você escolheu e porque assim você quer. Agora, quando você precisa pensar em como sair, isso já diz muito. O narcisista não vai querer que você saia, ele não vai facilitar a sua saída, é você que faz um jeito disso acontecer. Então pense em quais são os gatilhos que fazem com que ele te puxe de volta. Elimine, coloque isso na sua rota do plano de fuga. Se é no convencimento, se é na palavra, se é fazendo você se sentir culpada, é isso que você precisa tirar do caminho. Se é com mensagens de texto do WhatsApp que ficam intermináveis, é isso que não pode acontecer. Se você precisa de um pouco de dinheiro, junte um pouquinho que você precisa, não mais do que isso, e saia. Se você percebe que ele te prende por conta da violência, procure uma pessoa para estar junto com você, peça ajuda para sair no momento que você vai fazer isso e saia junto com alguém que você confie, faça isso no momento que essa pessoa não esteja junto. O plano de fuga, ele é a ideia de uma coisa emergencial, ela tem que ser rápida, o que faça sentido para você e que te coloque em segurança. E a partir do momento em que você sai, você precisa adotar o contato zero. O maior perigo de você fazer este movimento é se você não fechar depois todas as portas. O contato zero que vem na sequência, ele vai ser determinante dentro do seu plano de fuga. Você faz todo esse movimento, você se estrutura, você rompe e você fecha. Aqui no canal tem vários vídeos falando sobre o contato zero, mas basicamente, a grosso modo aqui, para não me estender mais, você vai cortar essa pessoa de todas as formas, inclusive os macacos voadores. Então você corta todos os meios de comunicação, você corta, bloqueia, você corta nas redes sociais, você muda o seu número de telefone, você corta os amigos em comum, ou seja, você faz todo esse movimento e fecha todos os meios de comunicação e não mais também procura, porque o narcisista fica sabendo todas as vezes que você fica tentando acessar. A saída do ciclo, ela não é simples, ela é complexa, mas quando você consegue fazer esse movimento, consegue adotar o contato zero, a sua vida flui e flui muito bem, e é o que eu desejo para todos vocês. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up